Tá começando mais um Mercadão da Bola, essa série que eu falo das principais notícias e rumores do mercado da bola. Hoje eu vou fazer uma atualização nos casos do Barcelona. Rodri foi contratado. Também temos a chegada de João Cancelo, né? Na verdade ele já tava lá, mas vai ser confirmado que ele vai se tornar jogador do Barcelona, né? Ele tava emprestado. Temos também a possibilidade do Barcelona contratar Rashford novamente, né? Também tava emprestado, voltou pro Manchester e agora pode voltar. Temos também Gyökeres, que pode ser a solução definitiva pra camisa 9 do Barcelona. Eu vou bater esse papo aqui com vocês. Tem o Manchester City também interessado no caso de Enzo Fernandes, até porque eles vão perder Rodri agora, e também no caso de Boadi, né? Foi talento ali da Copa do Mundo. O Liverpool ainda pode contratar Barcola, e também agora surgiu o caso de Endrick, né? O brasileiro pode acabar parando no Liverpool. O Milan fez um movimento por Diego Moreira, eu vou conversar sobre esse movimento aqui e alguns outros. E também o time do Aston Villa tá contratando o talento da Copa do Japão, Zion Suzuki, que é bem interessante. E por último, o Borussia Dortmund contratou Joey Virman, que é um talento que eu falo aqui há algum tempo, e eu acho super interessante conversar sobre esse caso. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, bem-vindo ao Plano Blues. Bom, e o Mercadão da Bola chegando na reta final, a gente já tem aqui alguns casos do Barcelona finalizando. O primeiro deles é o tal do João Cancelo, né? Ele vai finalmente ser jogador do Barcelona, vai assinar o contrato ali. Ele anteriormente era do Al Hilal, tava emprestado, e ele rescindiu o contrato. Então ele agora vai poder, né, assinar com o Barcelona em definitivo. Um jogador para as duas laterais, muito completo. Todo mundo conhece o João Cancelo, muito bom jogador. O Rashford, que também tava emprestado, agora pode voltar. Considerando que o Barcelona vendeu um jogador que ele provavelmente não queria vender, que foi o caso de Ferran Torres, que foi pro Paris Saint-Germain. Rashford se torna uma opção bem interessante, porque ele pode jogar de 9, né? Essa posição que era de Ferran agora pode parar em Rashford. Eu realmente acho o Rashford um jogador melhor que Ferran Torres em muitos aspectos do jogo. Tem bem mais habilidade. Eu gosto mais do jeito que Ferran encara o jogo, porque Ferran é um pouco mais sério, é um cara que sempre entregou em marcação e tudo mais. Rashford é aquele cara que a dedicação dele depende muito de fatores externos, e às vezes ele não tá tão dedicado nas partidas, nem sempre ele volta pra marcar. Esse tipo de coisa acaba atrapalhando. Em cima de um contrato bom, pode ser que ele seja um pouco preguiçoso, como o pessoal fala. Então, entendendo esse detalhe, eu preferia um pouco o Ferran. Agora, em questão de habilidades, eu acho o Rashford bem mais habilidoso que Ferran, e uma opção até um pouco melhor. E ele é melhor como ponta também, ele é um ponta com muito mais habilidade do que era Ferran. Então, botar Ferran na ponta é matar um pouco a criatividade da ponta. O Rashford entrega, e muito. Então, considerando a possibilidade do Barcelona mudar alguns jogadores de posição, colocar eles em uma posição diferente, como, por exemplo, botar um Yamal de 10 e tudo mais, pode ser muito bem-vindo contratar o Rashford hoje, cara, porque ele pode jogar de 9, ele pode jogar nas pontas. Eu acho que é uma contratação muito boa, ok? Eu acho que eles deveriam fazer, acho que eles precisam, né? E o valor também é um determinante muito grande, porque você não vai pagar muito em multa, lembrando que o Barcelona já tá gastando a grana legal nas contratações novas, então faz algum sentido, né? Você precisar de um jogador que nem Rashford, e por isso que eu tô trazendo ele aqui. Pode acabar acontecendo, ok? Pode acabar. Dizem que o Manchester quer ficar com ele, mas eu não acho uma boa ideia, porque se o Manchester ficar com ele, ele vai sair de graça no futuro e vai pro outro clube. Não acho que é uma boa ideia, é melhor ganhar um dinheiro agora, né? Tem o caso de Gyökeres, que voltou a aparecer aqui. É uma ideia que pode dar resultados próximos ao que seria o alvo Julián Álvares, né? Pode ser que ele dê muito resultado. Eu gosto do encaixe dele com o treinador do Barcelona, eu gosto do que é feito ali e como o Gyökeres joga. Eu sinto que no Arsenal ele não funciona tão bem, né? Eu imaginei que o Arsenal ia mudar um pouco o estilo de jogo pra comportar ele. Também não é horrível, tanto que ele termina a temporada com números razoáveis ali. Eu acho que horrível é algumas atuações de Gyökeres, né? Ele tem algumas atuações muito ruins. Então ele oscila demais, né? É muito 8 ou 80. Tem jogo dele que foi muito legal, mas tem jogo dele que foi muito ruim. Então acaba que ele não entrega o suficiente ali, e talvez seja uma questão de desencaixe com as ideias do treinador. O treinador talvez não consiga utilizar um jogador que nem ele, com as características dele, e aí vai preferir outro. O que me assusta um pouco, porque teoricamente ele já teve jogadores bem parecidos e funcionou. Não sei se é uma inflexibilidade do jogador, do treinador, enfim. Ele pode acabar saindo de fato. Por que ele sairia? Porque o Arsenal precisa abrir folha salarial pra contratar outros jogadores, e Gyökeres tem um salário bem alto. Esse salário alto dele não é grande coisa pro Barcelona. Não só isso, ele pode acabar até reduzindo pra jogar no Barcelona. Não é impossível, não. Eu acho ele um bom alvo, eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu não acho que a carreira dele acabou. Pode ser que na La Liga, que é uma liga com ritmo menor, com o estilo de jogo que você vai ter ali com o Hansi Flick, pode ser que ele dê muito certo. Então, não acho um alvo ruim. Eu acho, inclusive, que ele pode se dar muito bem ali dentro daquele estilo de jogo do Barcelona, né? E até do dia a dia ali que você tem com alguns jogadores, pode ser que ele se dê melhor do que no Arsenal. Enfim, então, basicamente é isso. Eu acho uma escolha inteligente, até porque ele pode sair por um valor muito próximo ao que ele chegou no Arsenal, né? Camisa 9 aí que pode definir a posição. E o Arsenal vendendo ele, evidentemente, vai querer um novo alvo, e pode ser Julián Álvares, né? Então, ficaria desse jeito. O que seria bom pro Atlético de Madrid, já que o Atlético de Madrid não quer munir um rival. O que faz todo sentido. É óbvio que você não quer munir um cara que vai te bater com o seu jogador. Então, pra todas as partes, isso aqui pode ser o melhor negócio possível. O Gyökeres vai pra um lado, Álvares vai pro outro. Ninguém vai se enfrentar ali diretamente toda semana, né? Ou pelo menos toda a temporada. E aí tá tudo bem pra todo mundo, cara. E aí o caso de Rodri, né? Terminou aqui. Rodri tá garantido como jogador do Barcelona, já saiu tudo certinho. Ele deve ter conversado diretamente com o treinador ali do Manchester City, o tal do Enzo Maresca. Deve ter batido um papo com ele,
explicado que ele não queria ficar e tudo mais. Ele conhece Enzo Maresca a longa data, Enzo já foi da comissão técnica de Pep Guardiola, né, então eles já devem se conhecer há muito tempo, e Rodri talvez não queria tanto jogar com ele. Vindo uma oferta do time que parecia ser o time que ele quer, né, que é o Barcelona, ele aceitou. Ele também poderia ter parado no Real Madrid, né, mas dizem que o Real Madrid não estava tão interessado assim, enfim, tem toda uma questão aí por trás. Eu acredito que foi uma excelente contratação do Barcelona. Se ele manter condição física, o Barcelona vai estar muito forte para a próxima Champions, vai ter muita regularidade dentro da temporada também, com a qualidade de passe de Rodri ali, ele vai ajudar a vida de todo mundo, vai liberar um pouco mais Pedri, cara, maravilhoso. Os valores são altos, 60 milhões de fixo, mais 6 milhões de bônus, que são bônus fáceis, e 10 milhões de bônus difíceis, né? Provavelmente a gente tá falando aqui de Champions League. O tipo de bônus que o Barcelona vai querer pagar com vontade, né? Que é tipo, vou pagar o bônus de 10 milhões, mas, pô, ganha o CL. E eu não sei se é o CL, ok? Mas normalmente quando esse bônus difícil é o CL, né? Que a gente tá falando. Quer ganhar a Champions, aí você paga o bônus pelo jogador, se ele participou ali da campanha, né? Enfim. Então imaginem nessa casa aí, cara. Pode terminar com 76 milhões no conjunto geral, mas a contratação fixa é 60. Mas o Barcelona precisa. Entendendo que eles precisam, o City podia segurar. E como o City não contratou Enzo Fernandes, né? Eles meio que conseguem fazer essa negociação desse valor. E agora dizem que o City pode pagar em Enzo Fernandes, né? Pode conseguir ali contratar Enzo Fernandes. Agora, o que aconteceu é que o Chelsea disse que se o City não fizesse a oferta antes do prazo que eles deram lá na sexta-feira, eles iam aumentar o valor. Então, antes era 120 milhões de libras. Agora vai ser mais caro, entendeu? E eu não sei se mais caro é 125, 130, pode ser só mais 5 milhões de acréscimo, que não é nada pro time do Manchester City. E sim, o City deveria contratar Enzo Fernandes se quiser manter um alto nível, porque você tá perdendo um jogador muito grande pra posição. Eu ainda acho que o treinador não tá utilizando bem o elenco o suficiente ainda. Eu acho que ele ainda não entendeu tão bem o elenco que ele tem ali no City. Vai demorar um tempo pra ele pegar as coisas ali direitinho. Mas Enzo poderia ajudar bastante. Acredito eu que ele pode ajudar muito ali o time do Manchester City. Ainda tem o tal do Nico Gonzalez, que pode jogar de 5 também, né, que é muito interessante. Jogou muito bem de 5 quando o Guardiola botou ele. Inclusive o Guardiola preferia ele a, por exemplo, o Kovacic, né? E dentre os dois ele tava escolhendo bastante ali Nico Gonzalez, né? Até pela condição física de Kovacic. Às vezes até dá pra colocar os dois juntos. Enfim, são jogadores ali que você pode pensar em várias posições. Aí você pode imaginar Enzo de 8 com Kovacic de reserva e os 5 sendo o Elliot Anderson com Nico Gonzalez. E aí completa o elenco do City ali com o core principal. Pode ser desse jeito aqui. Eu acho que mantém um bom nível. Lembrando que Kovacic não tem problema nenhum em jogar lá pra frente, ok? Ele é bom indo pra frente, inclusive, cara. É o ponto forte dele. E aí tem o caso de Boadi, que é bem simples de entender. Boadi é muito caro, custa 100 milhões de euros. Ele é bem jovem, como você pode ver, né? Ele tem 18 anos de idade. Ele tem 18 anos de idade. Diferente do que eu falei de Alex Scott, do Bournemouth. Eu acho o Boadi extremamente talentoso, ok? Não tenho nenhuma dúvida disso. Realmente, pra idade dele, ele é impressionante. Agora, você não tem garantia nenhuma de que ele vai jogar bem. Ele é caro. E se você gasta essa grana, em vez de gastar em Enzo Fernandes, que é um pouco a mais, você tá vacilando, cara. Porque, se eu não me engano, Enzo Fernandes vai ser uns 145 milhões de euros. Boadi custa 100 milhões. Enzo tá pronto e foi o melhor jogador com Enzo Maresca. O melhor jogador do elenco era ele. Quem rendia mais era Enzo, ok? Não era nenhum outro. Era Enzo Fernandes. Não tinha nenhum outro fulano, cara. Se você assistiu o Chelsea de Maresca, você lembra disso. Era um jogador que definiu os jogos. Você vai economizar esses 45 pra pegar Boadi com 18 anos que não tem garantia nenhuma de entregar resultado na Premier League? Você tem certeza que você quer ganhar esse rumo? Essa é a minha dúvida. E aqui pode ter uma treta entre a direção do Manchester City e Enzo Maresca. Porque Enzo Maresca pode estar lutando por Enzo Fernandes e os caras querem dar ele Boadi. E aí eu já não sei. Se vi Enzo Fernandes e Boadi juntos, aí eu realmente acho que o City tá indo pro caminho certo. Vamos renovar isso aqui, vamos trazer muito talento jovem e é isso, cara. E vamos ver o que é que dá aí, vamos dar tempo ao treinador. Eu acho que é uma ideia legal. Eu acho que chegando Enzo Fernandes, o City melhora em 110%, tem como ter uma temporada muito melhor. Se não chegar, e só chegar Boadi, aí vai ser complicado, ok? Aí não tem magia. Eu não vi Enzo Maresca fazer nenhuma magia ali com o jogador jovem. Jogador jovem ainda que não tá pronto, ele não ajudou em muita coisa, não. Ele gostava dos jogadores prontos do elenco. Tanto que o próximo alvo é Pedro Neto, que custa, pelo que eu entendo, 100 milhões de libras. O Chelsea quer isso nele. Olha, eu vou falar uma coisa. O Chelsea, ele tem cobrado valores absurdos em alguns jogadores. E ele vem com esse papo, lança na mídia, né? Eu quero 100 milhões no jogador. Pra ver se alguém cai no papo, tá ligado? Porque na prática não é isso. Todo mundo sabe que Pedro Neto não vale isso. Sinceramente, não vale. Eu assisti esse jogador cada minuto. Ele não é tudo isso. Inclusive, eu vi um jornalista falando, né, que eles avaliavam ele como um Eden Hazard, como a venda de Eden Hazard. Cara, qualquer pensamento nessa casa é absurdo. É insano. Cogitar isso aqui é um negócio assim, tipo... Não. Eden Hazard é um monstro. Pedro Neto é só um jogador que corre. É só isso. Ele corre bem. Eu nem gosto tanto de um V1 dele. Madueika era bem melhor em um V1 do que ele. Muito melhor, cara. Então, não é esse jogador todo. Mas agora, o encaixe dele com o treinador do City é bom. Cobrando um valor razoável, eu acho que o City pode pagar. Eu entendo o Chelsea não querer vender pra não munir o rival. Aí faz sentido. Mas fica esse papo, joga esse verde aí, pra, sei lá, tentar pegar do Al Hilal 100 milhões. Não vai, cara. O Al
Hilal não é bobo, mano. Com esse valor ele contrata outro cara, tá ligado? Não faz sentido não, cara. Eu não entendo essa prática do Chelsea, porque o Chelsea precisa vender, mas quer vender muito caro, e aí não vai vender. Eles precisam reduzir o preço, cara. O Chelsea já conseguiu tirar dinheiro de trouxa já, quando vendeu alguns jogadores aqui. Mas você não vai fazer isso sempre. E aí, já seguindo pro Chelsea, cara, tem um empréstimo de Dastan Satpaev, né, que vai pro Burnley. Não gostei muito, porque eu queria que ele ficasse pra temporada. Gostei muito do futebol dele na pré-temporada. Eu acho que ele poderia ter ficado como reserva. É legal porque talvez ele jogue muitos minutos lá no Burnley. Ele joga muita bola, né? Ele é um jogador bem habilidoso. Então, pra Premier League, eu acho que ele deve dar conta. Não sei se ele vai ser 9. Eu acho que pode ser que ele jogue em outra posição de campo. Talvez segundo atacante, talvez ponta. Não duvido que ele mude de posição agora nesse futebol de alto nível, ok? Não sei se ele tem as características do 9 e talvez as habilidades dele seriam melhores utilizadas na ponta. Então, não sei dessa parte, né? Bom investimento do Burnley, pode acabar ajudando. E Delap pode acabar saindo pro Everton por 40 milhões de libras. Eu acho uma contratação interessante. Um pouco caro o valor, porque Delap não tá jogando merda nenhuma. Um jogador que nem Delap, cara, devia estar custando, sei lá, 20, porque ele não tá jogando nada. Agora, eu entendo o investimento, porque pra contra-ataque, Delap se saiu bem quando ele jogava no Ipswich. Então pode ser que pro sistema de jogo do Everton, ele seja uma opção bem interessante ali, pelo menos pra banco de reserva, porque titular eu acho que ele já tem ali encaminhado, né? Então eu imagino que Delap é mais pra manter um nível bom no elenco do que necessariamente você contratar um cara definitivo. Chelsea também dizem que tava interessado ali no Miles Lewis Skelly, e eu peço, por favor, que eles contratem, cara. Ele é muito bom, mano. Se tiver oportunidade de contratar nessa janela, compra o moleque, velho. Ele é bom pra caramba. Esse moleque é absurdo, né? O moleque lá do Arsenal. Muito bom mesmo, né? E dizem que o Chelsea reduziu também o valor de Nicolas Jackson, né? Caiu pra 60 milhões de libras ou 70 milhões de euros, porque a janela tá chegando no final. E ninguém quer pagar o valor que o Chelsea tava pedindo. Eu, inclusive, acho que ele ainda pode acabar sendo vendido por uns 65 milhões de euros ou menos. Ou até mesmo um fixo de 55 mais 10, mais 5. Bem mais baixo do que o que eles estão imaginando. Jackson não tá com essa moral toda. Ele não jogou tanto assim no Bayern de Munique, com muito 880 em alguns jogos. Apesar da boa pré-temporada dele, eu não acho que ele é tudo isso. E eu não acho que ninguém devia pagar muito caro nesse jogador. O Chelsea vai sair com lucro, porque pagou bem menos por ele. Vai ganhar dinheiro com isso. Eu acho que o principal time que ele pode acabar parando é o Aston Villa. Falam em Tottenham, falam em alguns outros clubes, mas eu acho que esse aqui é um alvo para o Aston Villa, porque o treinador do Aston Villa tem tudo pra transformar Jackson em um jogador muito bom pra temporada, podendo até utilizar Jackson como uma dupla de ataque com outro camisa 9, sendo ele mais um segundo atacante, como ele era utilizado lá no time do Villarreal, ok? Basicamente é isso. Temos aqui Mbaye, né, pro Liverpool e Barcola. Dois casos que eu já trouxe aqui e estão atualizados agora. Mbaye, ele tá difícil de acontecer por causa do alto valor. Eles não querem pagar muito num jovem que você não tem garantia nenhuma. Ele seria mais pra direita do campo. O tal do Barcola é pra esquerda do campo definitivo. Falam na faixa de 150 milhões de euros. Eu acho muito caro. Uns 125 até vai. 150 é muito caro. E eu entendo. O PSG pode meter a faca no Liverpool. Ele tem todo o direito do mundo de fazer isso. Porque o PSG acabou de ganhar 2 UCL. Eu não acho uma ideia muito boa. Porque o PSG acabou de contratar um jogador para a posição de Barcola. Ou seja, você não precisa manter mais Barcola ali. Você pode ir atrás da venda dele. Até porque seriam 4 caras ou até 5. Se você contar Ferran na posição da ponta esquerda que podem jogar a posição. Seria muita gente. Difícil de Barcola ganhar minutos. Ou o moleque que acabou de entrar. Pode acabar ficando no banco o tempo inteiro. Ou eles tendo que emprestar o cara. Aí eu já não sei. Eu não seguraria o jogador. Tentaria vender por uma taxa mais acessível. Quem sabe 100 milhões de fixo e 25 milhões de bônus. Só que são bônus que vão demorar pra cair pra o Liverpool não pagar tanto no jogador de uma vez só. Seria legal. Acho que seria interessante. O Liverpool já gastou uma grana legal no mercado ano passado. Não acho que precisa cobrar tanto pelo jogador, cara. Porque pode ser bem-vindo pra todo mundo aqui. O PSG sai ganhando, vendendo o jogador. E o Liverpool também com seu novo contratado. Eu imagino esse negócio nessa casa aí, cara, sendo um negócio mais razoável. 150 é muito dinheiro, cara. Muito dinheiro mesmo. E aí você já começa a pensar em outros jogadores pra aquela posição. Aí você já pode estar pensando em o Nico Williams. Eu acho que você pode estar pensando em outro cara. Temos aqui Endrick, né, que poderia ir pro Liverpool por 65 milhões de euros, falando nesse valor. Eu acho que o Real Madrid vai querer mais, não duvido. Mas enfim, é um jogador do Real Madrid, né? Real Madrid e Barcelona são dois times que não tem papo aqui com valor, cara. É caro mesmo. É caro. Não tem essa. O cara vai pro Real Madrid e começa a valer mais 50 milhões. O cara vai pro Barcelona e começa a valer mais 50 milhões. É assim que funciona. Só deixando claro isso aqui. Seria um bom contratado. Porque é um excelente contratado. O Liverpool não tem reserva na camisa 9. Só tem um cara. Os outros são adaptações. E o principal adaptado da posição tá indo pro Tottenham. Então não faz sentido você ir pra temporada sem ter o 9. Endrick também pode jogar na ponta direita, que não tem jogador. O lógico aqui é comprar Barcola e pegar Endrick emprestado com uma taxa de compra de 70 a 65 milhões de euros. E depois, na próxima janela, ativar a obrigação de compra ali e comprar ele definitivo. Por que esse cenário acaba ficando desse jeito? Porque Ryan do Bournemouth tá muito caro. Ele poderia ser esse cara, porque ele já tá provado na liga. Endrick ainda não. Endrick não tá provado na Premier League. Mas, como tá muito caro, não vale a pena. Ryan também poderia jogar de 9 nesse mesmo papel que Endrick vai cumprir. Entre Ryan e Endrick, eu vejo talento nos dois. Os dois são absurdos, ok? São muito bons. Eu prefiro Endrick. O que eu vi de habilidade, eu preferi Endrick. Endrick parece um tipo de jogador
cara, meio único. O tal do Ryan, nem tanto, não acho ele tão único assim. Agora, o problema é o valor que o Bournemouth tá pedindo. O Bournemouth poderia lucrar muito com a venda de Ryan, mas o Bournemouth quer pedir valores absurdos. Então, meio que o Liverpool é refém de tentar, por exemplo, um Endrick ou outro jogador. Explicando essa situação da melhor maneira possível. É por isso que Endrick, sim, pode ser jogador do Liverpool. Acho uma excelente escolha, porque a direita do campo não tem espaço e a camisa 9, né? Considerando a condição física do 9 principal, que não é das melhores, e o outro que vai voltar só no fim do ano, eu acho que Endrick é perfeito pra essa situação. Deixando claro aqui, sim, eu gostei muito disso aqui. Endrick pode ser jogador do Liverpool, sim, espero que aconteça. Acho que é o melhor caminho possível, porque ele pode ganhar uma moral muito grande jogando bem na Premier League. Mesmo que ele não fique pro futuro do Liverpool, ele pode parar em outro clube da Premier League ali, e eu acho que é uma excelente contratação, cara. Rafael Leão, né, do Milan, tá com dificuldade de sair, né? Agora ele tá treinando com o Rubem Amorim, dizem que o treinador não quer continuar com ele, enfim, tá muito difícil dele sair, ele pode acabar no Galatasaray. Pode anotar o que eu tô falando. Esse caba pode parar ali no Galatasaray. Eu não duvido nem um pouco, porque realmente não tá vindo nenhuma proposta tão legal assim. Eu ainda acho que o mercado tá subestimando muito esse jogador, cara. Enfim, mas acontece, né? De vez em quando sempre isso acontece, e alguém muito grande acaba parando um time que talvez seja menor do que o que ele pode entregar. Enfim. E aí o Milan contratou Diego Moreira do Estrasburgo. Excelente contratação. Eu achei caro. 50 milhões de euros. É muito pra um jovem que nem Diego Moreira, mas ele tem muito talento e ele é muito versátil. É um cara que joga nas duas pontas, joga nas duas alas, pode jogar de lateral. Eu já vi ele de lateral, ele é bom, né? Ele não é ruim de lateral. É um lateral mais ofensivo, é óbvio, né? Não tem esse equilíbrio todo de defesa, porque ele é um jogador mais pra frente do campo, mas ele consegue cumprir o papel. Ele é um jogador muito completo, muito versátil, muito habilidoso, um dos melhores do Estrasburgo. Eu já imaginava o Milan contratando ele. Quando eu montei o elenco do Milan, eu pensei muito nele. Só que eu pensei mais na experiência, né, de outros jogadores, que eu acho que agregaria um pouco mais ali com o Rubem Amorim. Mas, se vir Diego Moreira, não é nenhum problema, ok? Eu acho que é um jogador bem interessante ali pra vir pro Milan. Boa contratação no meu ponto de vista. E o Milan pode terminar a janela com um volante novo, que é o tal do Højbjerg. Eu acho a ideia genial. Højbjerg vai dar conta do papel, vai cumprir ele inteiro, tem muita criatividade, é um cara que é bom roubando bola também, tem até números interessantes roubando bola. Então ele vai conseguir ser esse cara com mais pegada de marcação que talvez o Rubem Amorim venha pedir dele. Eu gostei muito da ideia, ok? Acho bem interessante, eu acho que ele completaria o elenco. E aí vocês podem imaginar um elenco bem forte do Milan. Se Højbjerg vir, você tem um ala pra direita, um ala pra esquerda e dois volantes de altíssimo nível. O Milan pode fazer até grandes coisas na temporada com esse elenco. Eu realmente gostei disso aqui. O 9, como eu falei, ele tinha um encaixe legal com o treinador. Se o encaixe bater certinho, esse 9 que pra mim não é lá essa coisa toda, não deveria ser tão caro, mas ele pode acabar dando muito resultado pelo encaixe com o treinador. E aí o Milan vai pra temporada até muito bem. Não vai mal pra temporada, vai com um elenco legal pra temporada. Com opções baratas ali, né, com um bom scout. Eu gostei disso aqui. Eu tô gostando muito do que o Milan tá fazendo, cara. Agora, vou aqui pra uns times de Premier League atualizar alguns casos aqui. Dedic tá indo pro Newcastle por 35 milhões de euros. Excelente contratação, gostava muito dele do Benfica. Sempre que eu cobri aqui o Benfica, eu elogiei muito o Dedic, né? É um jogador que sempre parava pra falar dele. Muito bom, desde a época do Salzburg, ele era um puta jogador e realmente nível absurdo. Muito ritmo, lateral e ala, né? Até ponta. Se você botar ele na ponta, provavelmente ele joga. É bem habilidoso mesmo e tem um equilíbrio defensivo muito bom. Poderia até ser uma opção para o Milan. Não duvido que ele seria excelente pra ala do Milan por causa do equilíbrio defensivo dele e ainda chegar da frente, que é muito legal. O Newcastle também, pra completar o elenco, já que perdeu muitos volantes, tá pensando em João Palhinha, já que ele foi rejeitado por Højbjerg. Højbjerg não quis. Cara, gosto da ideia. Acho legal o João Palhinha ali. É o cara que vai garantir que você vai manter pelo menos uma posição legal na temporada, porque ele realmente entrega muito em defesa. Sua defesa vai estar pouco garantida ali com aqueles 5. Gosto da ideia, ok? Acho realmente muito essencial que eles contratem João Palhinha. E vai ser definitivo, porque o Bayern parece querer vender ele. Não quer emprestar, não quer ficar enrolando, vender. Vai gastar uma graninha ali, mas eu acho que vale a pena. Palhinha entregou muito na Premier League no Fulham, então não tem nem dúvida que ele tem capacidade pra jogar num time que nem o Newcastle. Ele sempre entregou muito futebol. Agora falando do Aston Villa, né, que contratou Zion Suzuki. Adoro lá o goleiro japonês, muito bom mesmo. 30 milhões mais 5 milhões de adicionais. Achei o valor razoável pro goleiro que ele é. O hype na Copa do Mundo fez o valor dele subir mais uns 10 milhões. Ele seria uns 25, tá custando 35 por causa do hype da Copa do Mundo. Sempre assim, vai aumentando o valor, mas eu acho um valor razoável. O Aston Villa tá tomando um caminho muito bom, porque Emiliano Martinez, o tal do Dibu, quer sair. Tá tentando sair pra vários clubes. Tentou a Juventus, não completou, né? Não sei o que foi que aconteceu no final das contas. Não sei se foi questão de salário e tudo mais, mas a Juventus cancelou com o Dibu. E agora o Dibu vai parar em outro lugar. Eu acho que, se eu fosse o Tottenham, se eu fosse o Chelsea, olhando pra Dibu, querendo sair por um valor razoável, ele ainda joga bem. A qualidade com os pés dele é legal. Talvez ele consiga jogar no Tottenham, talvez ele consiga jogar no Chelsea muito bem. O Chelsea nem pede tanto disso, ok? Então, realmente, eu iria nele. Porque deu errado. E dando errado, a Juventus foi lá e comprou o Vicário, né? E agora dizem que Di Gregório vai sair pra outro clube. Isso é bem legal. Di Gregório é um bom goleiro. Eu acho que a Juventus vai se arrepender no futuro. Não sei se é treta com a direção. Não duvido que ele tretou com alguém ali dentro e aí eles estão querendo tirar exatamente por causa disso. Futebol, nem tanto, porque ele tem excelentes estatísticas, né? Di Gregório produziu bem na temporada. Eu acho o Vicário um excelente goleiro. Eu gosto de Di Gregório também. Os dois pra mim são bons. Mas entre os dois eu prefiro o Di Gregório. Mas se for uma treta ali dentro, não tem o que fazer. Realmente eles vão ter que se separar.
parar. Então termina esse caso assim. Em vez de Dibu ir pra Juventus, vai Vicário e Dibu vai estar disponível aí no mercado, porque o Aston Villa contratou Suzuki, que é pra ser provavelmente número 1. Temos o Como aqui, né, que vai tentar contratar Moise Kean, fala um empréstimo de 5 milhões, mas esse empréstimo tem uma obrigação de compra de 25 milhões, então terminando tudo em 30. Excelente valor, né? Kean teve um hype ali um tempo atrás, tava custando bem mais. Só que na última temporada jogou no nível bem abaixo da penúltima, e aí o valor dele caiu. Eu não acho o Moise Kean tudo isso, mas pro Como tá maravilhoso. É um jogador que deve ajudar bastante ali, e considerando que o Como tá na Champions, o Como tem um projeto muito ambicioso, quer mostrar resultado. Cara, o Como tá investindo bem, e eu acho que pra Moise Kean é muito bom tá ali. Ele vai estar na vitrine bem legal pra ele poder, né, continuar na seleção da Itália, que acredito que deve ser o grande objetivo dele ali. Então, gosto da contratação. A Roma tá quase fechando o Rodrigo Moura do Porto. Já falei sobre o Rodrigo Moura aqui, muito talentoso. Bom investimento da Roma. Pode ser que ele não seja titular agora, mas no futuro, provavelmente, deve ser um cara ali pra ajudar. E considerando o tipo de treinador que ele tem, um 3-4-3, ele é perfeito pra esse tipo de formação. Gosto da ideia. E eu acho que o treinador deve evoluir ele na parte defensiva, que eu acho que é o ponto mais fraquinho de Rodrigo Moura. Ele pode melhorar muito nesse quesito. Agora, falando em Borussia Dortmund, né? Falando em Niko Kovac, eles contrataram Joey Virman por 21,5 milhões de euros. Excelente contratação. Eu já falei um monte de vezes, no meu Twitter, inclusive, isso aqui. Falei várias e várias vezes isso aqui, né? Que eu não entendo porque o mercado do futebol permite que Joey Virman continue na Eredivisie. Ele é provavelmente, há 4 anos, o melhor jogador da Eredivisie. Disparadamente. Ele tem números que nenhum volante tem. E eu não falo de gol e assistência só, porque gol e assistência ele tem muito. A questão são números brutos, quando você pega um painel de estatísticas. São absurdas. Vou deixar na tela. Olha as estatísticas de Joey Virman. São números que nem Toni Kroos tem e nem outros jogadores extremamente criativos tinham. É insano. Se você pega a média dos melhores jogadores na posição de volante, você pega ali a média de passes chaves, tem temporada que Joey Virman entregou mais que o dobro da média dos melhores. Eu não tô nem falando a média da posição, eu tô falando a média dos melhores. Absurdos números. Eu não sei se indo pra Bundesliga, esses números vão cair, porque ele é experiente, ele tem uma idade legal, ele já jogou um monte de cenário de Liga Europeia, então jogou Champions, jogou outros cenários ali também, que são complicados, jogou contra time grande, sempre deu muito resultado. Com o novo treinador da Holanda que tá chegando agora, ele tem muita chance de ter muito espaço ali na seleção principal e podendo ser até titular. Pode ser que seja um acerto perfeito. O tipo de jogador que o mercado tá ignorando, mas que ele é um monstro. Eu assistindo os jogos de Joey Virman, eu nunca achei ele ruim. Em momento nenhum. Na verdade, todo jogo que eu assisto dele, eu fico me perguntando por que ninguém comprou esse cara, mano. Porque ele é insano. Ele é insano. São passes absurdos. O passe parece que já vai ajeitado no pé do cara. Eu não consigo mensurar um jogador que sai na pressão de 4 jogadores, né? Tá sendo pressionado por 4 caras em cada direção, um indo na direção dele, e a bola para no centroavante em 5 segundos. Eu não conheço um jogador que faz isso, a não ser Joey Virman. Isso é insano. Eu já vi tantas vezes isso aqui acontecendo que eu realmente não vou nem tentar elaborar. É absurdo. É uma contratação que vai muito além do que a galera tá imaginando, cara. Realmente pode dar muito certo. Eu não acho que a Bundesliga é um desafio tão grande pra ele. Inclusive, eu acho que ele poderia até jogar, né? Premier League. Não duvido que ele seja um jogador. Eu sei, ele parece lento. Eu imagino que pra quem viu alguns recortes dele, acha que ele é lento. Não é. Eu já vi ele correndo, já vi ele dando arrancada. Ele não é lento. O que acontece é que o estilo de jogo dele, o jeito que ele encara o campo, o jeito que ele pensa o jogo, faz com que ele não corra. E aí você pode ir pra uma crítica que faz a Declan Rice. Porque muita gente reclama que Declan Rice, em vez de passar a bola, ele corre. Porque um meia de qualidade, e aí você tá olhando pra um Toni Kroos da vida, ele não vai correr. Porque ele não precisa. Porque ele pode simplesmente meter um passe e deixar alguém na cara do gol. Se você tem qualidade, você faz isso. Reclamam muito de Rice em quebrar a linha, né? Em bolas entre as linhas, que tem números baixos. Realmente acontece. E o fato dele correr em vez de posicionar, ou correr em vez de passar a bola. Dizem que é falta de habilidade. Eu acho que é muito mais o estilo de jogo de Rice. Imagine Joey Virman como o contrário. Em vez dele fazer essas corridas, ele faz tudo com um passe só. Por isso ele parece lento, mas ele não é. Não é falta de físico, não é lento. Joey Virman também ele pode jogar de primeiro volante, segundo volante e meio atacante. E não, ele não é ruim em nenhuma das posições. Ele é bom em todas. E ele é muito bom em todas. Chega a ser absurdo às vezes. Quando eu vi ele jogando mais pra frente do campo, ou quando eu vi ele jogando de primeiro volante. Você pensa, pô, ele não vai dar conta. Ele vai. Ele é alto, ele é forte. Ele ganha no ar com muita facilidade. Ele ganha os duelos no ar e no chão com muita facilidade, porque ele é mais forte que os jogadores. Ele pode não ser tão rápido, ele pode não acelerar tanto quanto os jogadores, mas ele é um monstro. Eu quis parar pra falar dele aqui, porque, cara, isso aqui pode dar um resultado absurdo. Eu não duvido o Dortmund melhorar muito depois da chegada desse cara. E aí, vindo um treinador melhor do que o que tá hoje, pode ser que esse time seja muito forte pra temporada. O Coventry City tá pra contratar o tal do Taiwo Ayoni. Pra quem não sabe, o Coventry tá sendo treinado por Lampard. Contratou de 17 milhões de libras. Outro centroavante que vai vir é o do Fenerbahçe. O tal do Sidik Sheriff, que tava no Fenerbahçe por 24 milhões de euros. Duas contratações legais de camisa 9. Ayoni é pra jogar agora. Esse moleque aí que tem 19 anos é pro futuro, ok? Duas contratações legais pra temporada. Por último, o Ipswich Town tá comprando Enciso por 30 milhões de euros. Eu acho que é um grande erro do Chelsea, ok? O Chelsea poderia contratar Enciso e levar ele pra lá. Só que é óbvio que ele seria reserva. E aí já tem outros reservas e tudo mais, talvez por falta de espaço. Mas, cara, o que
preciso fez na Ligue 1 e o que ele já fez na própria Premier League, inclusive, poderia ser um jogador perfeito pra estar ali. Dizem que o Real Madrid tá interessado em Zubimendi, né? Pra completar aqui, porque eles não conseguiram o alvo principal, que tá indo pro Barcelona, né? Rodri, e pode virar o alvo pra Zubimendi. Eu não acho que faça muito sentido, não. Não acho que vale a pena. Zubimendi tem um nível abaixo de Rodri. Ele não é ruim, inclusive ele entrega muito bem a posição quando ele era usado na seleção da Espanha. Rodri substituía Rodri, faz muito bem. É um bom jogador, mas não é o mesmo nível, né? Rodri é um protagonista, o Zubimendi é um bom jogador. Acho que a separação entre os dois aqui é entre a nota 6 e a nota 8. Eu acho que é mais ou menos essa casa aí, cara. E basicamente é isso. Esse é o Mercadão de hoje. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, né? Trouxe aqui as principais contratações e tudo mais, enfim. Nos vemos em outro vídeo. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado aí pra quem apoiou o vídeo com like, hype, qualquer coisa. Muito obrigado mesmo. É isso. Tchau.